Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 11 de maio de 2011. Peço primeiramente desculpas, tivemos ontem aí problemas na transmissão da ferramenta que a gente usa para fazer esses calls para vocês. Então tivemos que interromper na metade o call, tá? Então algo que foge um pouco do nosso controle. E nos últimos 2 dias também não consegui enviar para vocês os calls de fechamento, tá? Isso se deve que eu estou com um problema na garganta, estou com muita dor de garganta, e quando chega ali às 6, 7 horas da noite eu já quase não consigo mais falar, tá? Então peço desculpas para vocês, como eu disse, nos últimos 2 dias não consegui fazer o call de fechamento, e ontem tivemos que cortar pela metade o call de abertura, tá? Mas são coisas que fogem um pouco do nosso controle. Acredito que hoje já vou conseguir fazer o call de fechamento normalmente, e nosso call de abertura também deve transcorrer normalmente. Tá? Então, primeiramente, gostaria de pedir essas desculpas para vocês. Bom, gente, falando de mercado, ontem mais um dia com leve alta, em volume extremamente baixo. Tá? Isso é bem preocupante quando a gente pensa no movimento de correção. Tá? Então, o mercado vem de novas mínimas e está corrigindo. Essa correção ela deveria ter volume, tá? Para ser uma correção mais forte. Então fica complicado a gente acreditar numa correção mais forte, uma vez que essa falta de volume não dá credibilidade para essa possível correção que a gente estava esperando aí, tá? Então, a maioria dos papéis, de qualquer forma, ela, apesar disso tudo, segue ainda com sinais de correção em diário, tá? Então, o volume é que fica devendo. A gente preferiu para esse call trabalhar com a parte gráfica, tá? Então, todo o resto é especulação. O gráfico é o que mostra o que está acontecendo. Enquanto a gente não tiver um candle menor que o anterior, a gente vai falar para vocês que não é hora de vender ainda, tá? Então, muito difícil, foi muito difícil montar esse call para vocês tendo isso em vista, tá? Então a gente trabalhou com essa posição. A Dow Jones se aproxima da máxima do ano mais uma vez, uma região bem crítica, ou seja, ele rompe de uma vez e segue essa tendência, ou ele falha esse topo e abre caminho para uma correção maior lá no semanal, uma correção mais forte, o que não seria nada bom para o nosso índice, ou melhor, não seria para quem opera só comprado, seria bom para nós day traders, que traria uma volatilidade muito grande. E a gente tem o Dow Jones na semana passada deixando um candle esquisito no semanal, já um tanto quanto longe das médias, vou mostrar para vocês, e agora ele tem que ir lá romper essa máxima do ano ou então falhar uma vez, tá? Tá realmente abrindo espaço para uma possível correção maior no semanal, tá? Durante o pregão hoje nós temos notícias às 11h30 da manhã, com estoques de petróleo, e temos notícias às 15 horas da tarde, tá? Com dados do orçamento americano. Então são dois horários importantes que podem trazer aí maior volatilidade para os mercados, tá? Então vale a pena ficar de olho aí. Nós temos vários papéis dando possíveis sinais de correção em diário, tá? O volume, como eu disse, que não dá muita credibilidade, e tem poucos papéis com sinal de venda, tá? Só que vale lembrar que a tendência é de baixa, e se for esse o caso, dá para a gente focar nesses papéis aí para uma possível venda, tá? Vamos ver como é que vai ser então? Bom, gente, vocês veem aqui na minha tela, Ibovespa, período diário. E tivemos ontem, então, como eu disse, leve alta, com um volume já bem abaixo da expectativa, tá? Atingimos aqui a região que a gente tinha traçado para vocês ontem, que seria por volta de 65.100, onde nós tínhamos este topo aqui, este fundo aqui, tínhamos este fundo aqui, então corrigimos exatamente até aqui, e já acabamos voltando um pouquinho, tá? Ainda não dá para encarar como invertido, e ainda não dá para encarar como retomada da tendência de queda, uma vez que a gente não fez ainda mínimo menor que o dia anterior, tá? Então, como eu disse a vocês antes, a partir do momento que isso acontecer, a gente vai dizer para vocês que está na hora de vender novamente. Por enquanto, vamos continuar acreditando nessa correção aí, tá? O nosso índice agora, ele tem alvo para corrigir até aqui 65.475. Ou caso ele perca lá 64.600, aí sim ele abre alvo para ir lá buscar 62.973, tá?
Então vale a pena acompanhar o índice Ibovespa, tá? Caso perca esse 64.618, deve ir lá testar, como eu disse, 62.972, tá? Mercado americano, o índice Dow Jones, no diário ele está muito bonito, tá? Rompeu ontem a máxima lá de segunda-feira, montando então um pivô em 60 minutos, e está indo lá buscar a máxima do ano, em 12.876. Ficar de olho se romper então 12.781, aí sim abre alvo para buscar lá os 12.876. O que me preocupa, na verdade, no Dow Jones perdão, é o semanal dele, tá? Como vocês podem ver aqui, deixa eu limpar um pouco o gráfico para facilitar. Como vocês podem ver, na semana passada ele deixou um candle bem esquisito aqui. Fez máxima do ano, mas voltou na sequência e acabou deixando um candle negativo longe das médias aqui, tá? O que pode estar se desenhando uma reversão de tendência, uma correção um pouco mais forte no semanal, tá? Isso teria alvo lá, neste momento, por 12.260, 12.300 pontos aproximadamente, tá? Conforme fez aqui no mês de março, ali também teve uma corrigida mais ou menos assim, tá? Então também vale a pena acompanhar o mercado americano aqui no gráfico semanal. Ou vai de uma vez e rompe essa máxima, ou então pode correr o risco de acontecer uma falha, tá? Nós temos o futuro americano trabalhando neste momento com 0,1 de queda, tá? Consolidado dentro dos limites do candle de ontem, ainda não perdeu este fundo aqui, veio testar, mas não perdeu, tá? Então vamos ficar de olho, ver se vai perder esse fundo, mas por enquanto sem grandes perspectivas lá para fora, tá? Chegamos a romper na madrugada aí a máxima do dia de ontem, como vocês podem ver aqui, rompemos por pouco, e depois cedemos forte, mas não fizemos nova mínima, tá? Então o mercado consolidado dentro desses limites aqui, a gente tem agora que aguardar realmente essa definição aí, tá? Então tá dentro dessa banda, dentro dessa zona de consolidação aqui, ok? Temos também o mercado brasileiro, perdão, esqueci de mostrar o petróleo para vocês, vamos lá. O petróleo, aqui está o petróleo, tá? Trabalhando agora com 1% de queda, tá? Chegou a fazer máxima também em relação ao dia anterior, montou aqui um pivô de baixa, tá? Vocês estão vendo aqui, e agora já está fazendo mínimas em cima de mínimas, só caindo 1%, tá? Então, muito feio aí o petróleo, e vamos ver como é que vai se desenhar aí ao longo do dia, tá? Nós temos o nosso índice futuro, neste momento, trabalhando já negativo, dando sinal de venda em relação ao dia de ontem, tá? Então eu acho que vale a pena a gente também focar nos papéis que a gente colocou para venda. Antes de mostrar os papéis para vocês, antes de fazer essas análises para vocês, eu queria mais uma vez lembrar que a gente vai passar para vocês várias oportunidades de compra, porém o mercado está demonstrando um certo tipo de fraqueza, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. O pessoal está dizendo que está baixo o som lá, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Por favor, me deem só um minutinho. Aí, gente, espero que tenha melhorado aí, tá? Se ainda não melhorou, me avisem que eu posso aumentar ainda mais o volume da transmissão aqui, certo? Então, gente, nós temos vários papéis ainda bonitos para operar na compra durante o dia, tá? Só que, mais uma vez, o mercado está feio, o volume ontem foi baixo, no futuro já fizemos mínimo em relação a ontem, então a gente vai poder focar também nos ativos para venda, e a gente deve também ter a possibilidade de encontrar novas oportunidades ao longo do próprio pregão, ao longo do dia, tá certo? Então acho que vale a pena ficar de olho nisso aí também, tá? Bom, coloquei aqui, aumentei um pouquinho ainda mais o volume, espero que tenha ficado bom. Se tiver ainda baixo, me avisem que eu posso aumentar ainda mais, tá? Bom, pessoal, vamos lá então, recomendações de compra, bancos, BBAS3, fortíssimo no dia de ontem, tá? Realmente muito bonito, chamando a atenção. E caso rompa aqui os R$ 29,15, tem tudo para ir lá testar os R$ 29,53, tá?
rompendo 29,53, deve ir lá buscar R$ 30,3048, tá? Então fiquem de olho aí, BBAS3, o Banco do Brasil, nos interessamos por ele a partir dos R$ 29,15, tá? Temos BBDC4, o Bradesco, mesma condição, rompendo a máxima de ontem, lá em R$ 31,78, deve abrir alvo para ir lá testar os R$ 32, tá? Então R$ 32,59 seria o alvo aqui no diário do topo anterior, tá certo? O ativo é Bradesco e o código é BBDC4, tá? Temos também o Itube 4, vale a pena acompanhar o Itaú, rompendo aqui a máxima de ontem, 37,38, tem alvo para ir lá testar os R$ 38 e posteriormente R$ 38,28, tá? Então, realmente muito bonito o Itaú, o código dele é Itube4, nos interessamos a partir dos R$ 37,38, tá? Temos também a Rossi, RZID3, tá? Então também chamando a atenção a Rossi aí. E tem um ponto interessante aqui na Rossi, que é esses R$ 15, tá? Então, sabem que ela veio testar ontem aqui, já voltou a ceder. E se ela romper esses R$ 15, tem alvo para continuar subindo, tá? Possíveis alvos. Deve ter alguma resistência aqui nos 15,25. E dos 15,25, rompendo isso, deve ir lá nos 15,60 aproximadamente, tá? Então, realmente chamando a atenção a Rossi aí, tá muito bonita. O código dela é RZID3, nos interessamos por ela a partir dos R$ 15, tá? Temos também a Cyrela, que não está tão bonita quanto a Rossi, mas ela já deixou aí 3 ou 4 invertidos no diário, tá? Demonstrando que talvez tenha acabado a força vendedora nela aí, tá? Ou talvez a força compradora já esteja entrando, tá? Então, observem que nessa região aqui, ela chegou aqui uma vez, deixou alguns invertidos, estourou para cima, foi lá fazer máxima, voltou a cair, deixou mais 1, 2, 3, 4 candles invertidos, e ela pode fazer mais um movimento desse, tá? Então, por isso que a gente está recomendando observação na Cyrela, uma possível compra a partir de R$ 15,75, tá? Vale a pena acompanhar. Se ela romper, o alvo dela é lá em R$ 17, tá? Bom, gente, temos aí, além da Cyrela, temos a Gafisa, um belíssimo candle ontem da Gafisa, tá certo? Então, como vocês podem ver ao longo do dia, ela caiu muito forte. A gente até comentou ontem no curso que uma pena, eu comprei a Gafisa aqui embaixo, operando uma reversão, uma divergência, operando um repique dela, e acabei fazendo aí 10 centavos no ativo, tirando mais de 1%, e acabei zerando, tá? Se tivesse segurado, poderia ter feito aqui do ponto onde eu comprei, dá para ter feito um trade aí de quase 6%, 7%, tá? Mas enfim, é divergência, a gente não tinha como adivinhar que isso iria reverter, mas infelizmente foi uma pena, teria sido uma belíssima operação. Então, pessoal, fantástica a Gafisa, chamando a atenção, subindo bem no dia de ontem, com volume fora do normal, mais de 3% de alta, depois de estar caindo mais de 3%, tá? Então o ativo chegou a cair aí 4,8%, 5% do dia, fechou com 3,3% de alta. Então, para mim, é um dos ativos principais do dia, é o que eu vou estar de olho de uma forma um pouco mais focada, porque nós temos volume e temos reversão de tendência, tá? Então, se ela romper aí 8,88, ela deve testar pelo menos os R$ 9, tá? Eu acho que vale a pena ficar de olho na Gafisa nesse sentido aí. Temos também PDGR3, tá? Muito bonita a PDG. Vale a pena acompanhar. Caso ela rompa aí os 9,19, ela tem alvo para ir lá testar esta máxima anterior aqui, 9,68, e depois disso 9,77, tá? Então vale a pena acompanhar, vale a pena ficar de olho também. Temos MRV3, tá? Também chamando a atenção, MRV muito bonita, montou pivô aqui no diário, tá? Então tem alvos maiores ainda, tá? Se ela romper a máxima de ontem, que é aqui em 14,60,
ela deve abrir alvo para buscar lá os 15,26, tá? Então tem um alvo bem interessante, vale a pena ficar de olho, MRV E3, a MRV Engenharia, tá? Passando das construtoras para o varejo, temos BTOW, tá? Também desenvolvendo agora, montando pivôzinho de alta e tal. Destaque negativo para o volume dela, que não acompanhou o movimento de alta, tá? Isso já é um pouco perigoso, mas ainda temos espaço para uma correção, para continuidade dessa correção aí. Se romper a máxima de ontem, 23,81, deve testar lá R$ 24,00 e deve encontrar resistência lá por volta dos 24,30, 24,50, alguma coisa nesse sentido, tá? Temos também a Lame 4, as lojas americanas. Deixou um invertido no diário ontem, mas montou pivô, fez nova máxima no diário, enfim. Então, já com um certo cuidado na Lame, porque ela já está bem afastada das médias, tá? É um ativo que pode servir aí tanto para compra quanto para venda. Ela pode continuar subindo, mas também pode corrigir forte já, tá? Mas de qualquer forma, rompendo 15,71, ela pode ir lá buscar ainda R$16, tá? Fabiano, por que você está dizendo para a gente ficar de olho para compra com o invertido? Porque o invertido precisa sempre de confirmação. A gente não tem confirmação ainda. Então, se ela romper aqui os R$15 para baixo, aí sim nós podemos acreditar. Só que pode ser apenas uma correção de 60 minutos e ela pode voltar a subir tranquilamente, tá? Então, por isso que a gente continua recomendando compra, mesmo com invertido. A partir da hora em que fizer mínima em relação ao candle de ontem, aí a gente vai parar de recomendar compra e vai recomendar a venda com algo lá em R$14,10, R$14 aproximadamente, que é as médias do diário, tá? Temos lá BVMF3, tá? Muito próximo de romper os 12,27. Então agora já não vamos nem falar na máxima de ontem, vamos falar direto em 12,27, tá? Então rompendo esses 12,27, ela fica muito bonita. Tem espaço para ir lá testar pelo menos R$13, tá? O alvo gráfico dela seria, primeiramente a gente poderia falar algo aqui em torno de 12,50 e passando esses 12,50 seria os R$13, tá? Tem espaço até os 13,24 para vir tranquilamente, tá? Aqui ela deve encontrar uma resistência bem forte. Então vale a pena acompanhar BVMF3, a BMF Bovespa, rompendo aí 12,27, tá? Temos também a Fibria FIBR3, tá? Muito bonita no dia de ontem a Fibria, tá? Ela subindo aí 3%, com volume bem considerável, bem interessante o volume dela. E também eu acho que vale a pena acompanhar já, tá? Vamos tirar essas linhas para facilitar um pouco. Chamou a atenção ontem no ativo. E se ela romper aqui esses R$24,92, vamos arredondar isso para R$25, que fica melhor. Esses R$25, ela abre alvo para ir lá testar R$25,30 primeiramente, e depois para buscar lá R$26,50, tá? Então tá realmente muito bonita a fibra, pode estar retomando a tendência de alta nesse momento, pode estar falhando o fundo, e o ponto importante para ela é R$25,30, se ela romper isso aqui é pivô no diário, tá? Temos também a Hipermarcas HYPE3, tá? Então, por que a gente está recomendando a venda da Hipermarcas? Justamente porque ela está caindo muito forte, tá? Foram aí, em dois dias, a gente teve aí 17% de queda, se o meu software não estiver errado. Mas eu acredito que seja isso mesmo, tá? Então, tivemos aqui na segunda-feira 10% de queda e tivemos ontem aí mais 7,8% de queda, tá? Então, ainda está caindo, mas já vale a pena ficar de olho, tá? O pessoal que já fez o curso avançado com a gente já domina a técnica de operar reversão, tá certo? Então, vocês podem utilizar essa técnica da reversão para operar a hipermarcas no caso de um repique, certo? Eu acho que pode ser uma operação bem interessante aí. Está bem afastada das médias, tem um afastamento aí de 15% em relação às médias do diário, e ela pode fazer um repique sim, e a gente pode aproveitar isso. Como eu disse, usem a técnica que a gente ensina para vocês lá no curso avançado, tá? Temos aí a OGXP3. Aliás, gostaria de lembrar que nós temos um curso avançado, uma turma do curso avançado, acontecendo no sábado esse mês, tá? Então a gente deve ter aí, tivemos várias inscrições ontem, a gente deve ter ainda umas 5 vagas disponíveis, 5 ou 6 vagas no máximo disponíveis, já agora para o mês de maio, no dia 28, é um sábado, tá?
Então a gente fez essa turma no sábado para atender todas aquelas pessoas que trabalham à noite ou que estudam à noite, que não podem fazer os cursos que a gente promove toda semana aí. Então, por favor, quem tiver interesse, acesse o site lá, www.interinvesteducacional.com.br, clica lá em Day Trade Avançado, a Silvia vai passar para vocês o link aí na sequência, certo? OGXP3, tá? Então também muito bonita a OGX, dando espaço aí para repique, tá? O ativo está feio, vamos dizer assim, no diário, mas ela já está dando sinais de uma falha de fundo no 60, confirmando aqui que pode corrigir um pouco, tá? Então vale a pena acompanhar, rompendo esses R$15, 15,05, eu acho que vale a pena continuar de olho nesse ativo aí na OGXP3, tá? Temos também a Petrobras, a PET4, tá? Ela agora está lá também com possibilidades de recuperação e ela pode continuar subindo, tá? Então vale a pena ficar de olho nela. Se ela romper aqui a máxima do dia anterior, R$ 24,86, eu acho que pode ficar bem interessante aí, tá certo? Essas são as recomendações então de venda da nossa equipe para vocês, certo? Vamos então, perdão, de compra. Vamos então às recomendações de venda agora. São poucos ativos, gente, porque graficamente a gente não tem muito para falar, tá? A gente deve ficar de olho sim no que vai acontecer ao longo do pregão, tá? Mas vamos lá, que hoje tem muito ativo para analisar, a gente está bem corrido aqui. Temos então a MMXM3 trabalhando ontem com forte queda, mais de 2% aí, e ela está muito feia no diário, tá? Então vale a pena ficar de olho aí na MMXM3. Se ela perder esses R$9, R$9,05 aqui, vamos falar os R$9 melhor, ela deve testar essa mínima lá em 9,86, tá? Se perder esses 9,86, o alvo dela passa a ser aqui 8,92, perdão, 8,32, tá? Então tem um alvo bem interessante aí. A MMXM3 eu acho que vale a pena acompanhar, tá? Temos também a LLL3, também ontem deixando aqui um candle bem esquisito, tá? Caso ela faça nova mínima aqui, perdendo esses 12,24, tem tudo para ir lá testar esses 12,16 e perdendo esses 12,16, a gente tem que já voltar bastante no tempo para encontrar uma mínima para ela, tá? Seria lá algo em torno dos R$12, tá? R$12,16, R$12,05, então vamos arredondar para R$12, seria um alvo bem interessante para ela aí, tá? Vale a pena acompanhar, porque a nova mínima do ano também, de repente, pode dar um bom rompimento. O papel tem menos liquidez, acho que pode valer a pena ficar de olho aí. Temos aí também a Cielo 3, papel muito bonito no diário, porém dando sinais de fraqueza, abrindo possibilidade de correção até as médias aqui do diário, tá? Então, caso a gente perca aqui esses R$13,21, tem tudo para ir lá testar esses R$12,42, tá? Acho que vale a pena acompanhar, tá realmente muito bonita para uma venda no intraday a Cielo, tá? Temos também a Redcar fazendo a mesma coisa, dando sinais de fraqueza, perdão, e de uma possível correção, tá? Então vale a pena ficar de olho. Caso ela perca aqui os 23,84, ela deve ter espaço para ir lá testar os 23,06, tá? Então vale a pena ficar de olho também em Redcar RDCD3, tá? Nós temos CSNA3, tá certo? Então vale a pena ficar de olho num possível rompimento aqui desses 22,49, com alvo lá em R$22. Temos GGBR4, a Gerdau, com rompimento aqui em R$16,90. E temos finalmente a Uzi Minas, Uzi 5, com rompimento aqui em 14,85, tá? Então, muitos ativos por dia hoje aí. Vai dar para analisar poucos dos que vocês me pediram, uma vez que a gente tinha muito para trabalhar, que a nossa equipe de análise preparou para vocês, tá? Então não vou nem enrolar muito mais, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos alguns, tá? Começando lá o GugaPad, a JBSS3, tá bonita a JBSS, cara, só que ela vem de uma tendência muito forte de baixa e corrigiu agora, tá? Então
como a tendência é de baixa, a gente não pode apostar que ela vai continuar subindo eternamente, porque uma hora ou outra ela vai ter que voltar a testar esse fundo, tá? Então já está complicado de falar em compra, mas também não é hora de falar em venda, tá? Talvez se ela ceder um pouco hoje, se ela perder esse 5,46 aqui, amanhã ela esteja no nosso call aí, uma possível venda, tá? Mas eu acho um pouco complicado falar em venda nesse momento e em compra também, tá? Aí o pessoal pede lá Brasil Foods, BRFS3, tá? Saiu notícia da Brasil Foods ontem, um volume bem expressivo. Ela perdeu a mínima em relação a já que ela tinha no gráfico diário, só que isso aqui é motivado por notícia, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso aí, tá? Eu tenho por padrão não comentar notícia, tá? Então, o que vai acontecer com ela agora? Não tenho a menor ideia. Isso é notícia, não é um movimento normal. Portanto, quando não é um movimento normal, motivado simplesmente por vontade de compra e de venda, quando ele é motivado por notícia, fica muito difícil a gente fazer alguma análise. A análise técnica ela não funciona muito bem para notícia, tá? Então, na nossa opinião, claro. Então eu não tenho recomendações com relação a esse ativo. A recomendação é esperar para ver o que vai acontecer. Vocês devem lembrar da OGX, algumas semanas atrás, aconteceu a mesma coisa, saiu uma notícia, ela derreteu, o pessoal me perguntando, compra, vende, ó, fica de fora, espera ela definir. Quando ela definiu, a gente operou e fizemos belíssimos trades no ativo, aproveitando a tendência dele, depois que definiu um pouco. Então agora tem que esperar isso definir, certo? O pessoal pede lá também a Pomo 4. Pomo 4 ela está meio enrolada aqui, um volume baixíssimo, tá? Para day trade está bem complicado operar esse ativo aí, não tem liquidez suficiente e ela está indo lá buscar máxima, tá? Só que com muito pouca vontade, não tem um volume de compra muito significativo aí. Vale a pena ficar de olho caso ela rompa aí esse 7,28, ela tem algo para buscar lá os 7,50, mas como eu disse, está um pouco perigoso aí, tá? Além disso, temos também como pedidos Vale 5, tá? Vamos lá, Vale 5. A Vale está bem consolidada aqui, eu recomendaria para a Vale, não vejo muita força compradora nela. O volume caiu bastante nos 2 últimos dias, então eu acho que o negócio é acompanhar ela, caso perca aqui esses R$44,05, eu acho que a gente pode ficar de olho aí numa busca dos 43,60, tá? Temos também, deixa eu ver, Hipermarcas já foi, BVMF já foi, YouTube já foi, vamos ver a Cosan. Tá aqui a Cosan. A Cosan tá muito bonita, viu? Uma belíssima visualização. Parabéns aí quem foi que viu, o Martin. Parabéns ao Martin, ou Martin, enfim, que viu a Cosan. Tá muito bonita, viu? Caso ela perca R$23, tem tudo para ir lá buscar R$22,16. Belíssima visualização a Cosan, tá? Destaque negativo para o volume dela, que nesse mês ainda, praticamente só 2 pregões que ela chegou na média do volume, tá? Então tá realmente muito baixo o volume dela, tá certo? Gente, vou ter que pedir desculpa para vocês, vou precisar encerrar o nosso call, já passamos das 9h50 e eu não posso estourar o tempo que nós temos parceiros transmitindo aí, tá? Então nós estamos transmitindo simultaneamente do auditório da Interinvest Educacional e também do guiinvest.com.br, a maior rede social de investidores do Brasil. Então um grande abraço aos nossos amigos aí do Guiinvest e em respeito a todos esses amigos eu vou encerrar o call para não estourar o tempo que foi combinado com o nosso parceiro lá, tá certo? Desejo, como sempre, um grande pregão a todos e convido para assistir o nosso curso ao vivo durante o pregão. Todos os que solicitaram análises ali, o Lucas, Leal Ferne, Gabriel, enfim, todos vocês que solicitaram aí essas análises, eu convido todos a participarem, a conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão. Nós temos uma sala virtual onde vocês podem ouvir, podem conversar ao vivo com a gente, podem visualizar a nossa tela em tempo real. E lá eu faço essas análises para vocês com o maior prazer, tá? Então são todos nossos convidados para ir lá conhecer o nosso curso ao vivo durante o pregão, tá? É gratuito por 7 dias, então vocês podem acessar lá, clicando onde a Silvia passou para vocês lá no curso ao vivo durante o pregão, vocês já vão visualizar a nossa tela, daí para frente é só instalar o Ventrilo, em menos de 5 minutos vocês já vão estar conectados com a gente em tempo real, tá? Dá para acompanhar, inclusive a abertura não leva 5 minutos para instalar, ok? Então são todos nossos convidados para conhecer o nosso curso. Volto a lembrar que temos uma turma de Day Trade avançado acontecendo agora no sábado, dia 28 de maio,
e temos apenas umas 5 vagas disponíveis, se eu não estou enganado. Então, se alguém tiver interesse, garante a sua vaga lá no site www.interinvesteeducacional.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.